Em primeiro lugar, o catolicismo lê erradamente fé e justificação. Quando a Bíblia fala em fé, para o catolicismo é submissão à igreja. A fé é uma realidade doutrinária, dogmática, ligada ao magistério da igreja, a submissão. Tanto que na Idade Média a missa era celebrada em latim com o padre de costas. Não precisava ninguém entender, bastava dizer amém no final. Ou seja, eu me submeto à igreja, seja lá o que ela está dizendo. Era o que eles queriam. Isso se chamava de fé implícita. Calvino a combate nas suas institutas. A fé implícita era isso. A igreja católica dizia, o homem comum não entende nada não, é analfabeto, ele não precisa entender não. Basta que ele diga amém, como quem diz, eu me submeto à igreja, o que ela mandar. É por isso que a igreja católica batiza criança. A criança é submetida ao catolicismo na inconsciência. Porque o que se valoriza não é a fé pessoal, é a submissão à igreja, é a incorporação ao sistema da igreja. Então, quando eles liam justificação pela fé, era essa a fé que eles compreendiam. Mas a fé bíblica é uma fé pessoal em Jesus Cristo. Não é a fé numa doutrina, num dogma, mas numa pessoa. Eu até digo-vos, irmãos, há muita gente na igreja, num sentido amplo, que não é crente. São pessoas que creem que a salvação é pela fé, mas não têm a fé pela qual se é salvo. Eles têm a doutrina correta, mas não têm a experiência pessoal de confiar a vida aos cuidados salvadores de Jesus. Nunca fizeram essa entrega real. A fé salvadora é a fé na pessoa de Jesus, é um relacionamento pessoal. Jesus disse à mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te fala, duas coisas, o que eu tenho para dar e quem eu sou. Tu me pedirias e eu te daria água viva, eu e tu e eu. É um relacionamento, é uma entrega, é uma confiança, aleluia, que gera novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que traz perdão, justificação e aceitação diante de Deus. E para o catolicismo, justificação significava tornar-se justo. Então eles liam e ainda leem assim, que o homem torna-se justo se submetendo à igreja. Submetendo à igreja, aos sacramentos e tal, ele vai se tornando justo. Só quando ele estiver perfeitamente justo, ele está pronto para entrar no céu. Por isso, quando ele morre, ainda tem algumas dívidas a pagar lá no purgatório, porque tem que chegar lá perfeito. Nós não negamos que Deus está trabalhando em nós para nos aperfeiçoar. Não negamos isso. O crente está caminhando de glória em glória, sendo convertido à imagem de Jesus. Vamos de força em força até chegar a Sião. Temos recebido graça sobre graça. Aleluia, o justo é como a luz da aurora, ele brilha mais e mais até ser dia perfeito. Estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, mas nós não esperamos ser aceitos por Deus quando já estivermos perfeitos. Nós vamos crescendo no conhecimento, na graça de Jesus, sabedores de que Deus já nos aceita por seu Filho Jesus Cristo. Porque a justificação não é ser tornado justo, é ser declarado justo. Não é algo que se opera em nós, é algo que se nos atribui. Não vem de vós, é dom de Deus. E o que vem de Deus não vem pela metade, já vem perfeito. O que se opera em mim, muito embora venha de Deus, demora. Demora porque é em mim, não porque veio de Deus. Mas aquilo que Deus me atribui, não é aquilo que Ele está operando em mim, é aquilo que Ele me atribui com base no que seu Filho fez, é perfeito. Aleluia, a justiça perfeita de Cristo é atribuída aos que creem. Justificação é um ato forense. Como aquele ato do juiz que bate o martelo e diz, declaro inocente, absolvido. Deus declara justo, declara inocentado, declara absolvido aquele que confia em Jesus, não por causa daquilo que ele é, mas por causa do que Jesus é. Não por causa do que ele fez, mas por causa do que Jesus fez. E aí nessa hora, eu deixo de ser réu. E Deus deixa de ser juiz, Ele tira a sua toga,
e desce de sua tribuna e me abraça como pai. E eu agora me apresento a ele como filho. E eu serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus. O crente é adotado e entra num novo relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia deixa isso claro, que a justiça é por imputação, não é ser tornado justo, é ser declarado justo. Romanos 4, versículo 5 em diante. Mas aquele que não pratica, ou seja, não tem as obras, mas crê naquele que justifica o ímpio. Note, Deus justifica, declara justo um homem pecador. Um ímpio arrependido que crê. Obviamente ele não vai continuar na vida de pecado, vai ser liberto. Mas Deus declara justo aquele homem contristado, porém pecador. Jesus contou uma parábola, ou não sei se era parábola ou história verídica. Ele falou que 2 homens entraram no templo, um fariseu e um publicano. E o fariseu contabilizava méritos. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como este publicano que faz isso, aquilo, outro. E diz a Bíblia que ele saiu do templo condenado, mas o publicano batia no peito e sequer ousava levantar a fronte ao céu. E ele dizia, ser propício a mim, ou seja, me aceita. É a ideia da redenção, ser propício. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e também pelos do mundo inteiro. Ele estava invocando Cristo, a propiciação, ser propício a mim, que sou pecador. Ou seja, porque eu sou pecador, eu preciso de propiciação, ser propício a mim. Jesus disse, esse daí saiu justificado. Aleluia. Mas aquele que não pratica, versículo 5 de Romanos 4, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada, note, imputada, atribuída. É um ato forense, judicial. É uma contabilização de méritos a favor de, mas a sua justiça lhe é imputada como justiça. Assim também Davi, note, declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, a quem o Senhor não atribui o pecado, em relação a quem o Senhor não leva o pecado em conta, porque já foi pago na cruz do Calvário. Quando o homem, entretanto, tem essa experiência, irmãos, isso não significa, como os críticos dizem, que ele vai dizer, eu agora fui justificado pela fé, pronto, agora eu posso pecar. De maneira nenhuma. Ele é tomado por uma gratidão profunda para com Deus. Aleluia. Ele quer obedecer e servir a Deus, não por temor do inferno, mas porque agora ele é prisioneiro de Deus por gratidão. Eu não posso ferir ao coração de um Deus que tanto me amou. Eu não posso transgredir a lei de um Deus que me foi tão misericordioso. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus. Paulo não diz, rogo-vos, irmãos, porque senão vocês vão para o inferno. Ele diz, pelas compaixões de Deus. Pense nas compaixões de Deus e baseado nisso eu estou rogando a vocês. Lembre-se disso e apresentem a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o vosso culto racional. Mas muito mais do que isso, além da gratidão, a gratidão é inspiração, mas eu preciso de força para obedecer. Eu sou um pecador, filho de Adão, não tinha força, querendo fazer o bem, o mal estava em mim, mas agora Deus cria em mim um novo coração. Como disse o profeta, ele vai tirar o coração de pedra insensível e vai dar um coração de carne, vai nos dar espírito novo, vai pôr em nós o seu espírito e fará com que andemos nos seus mandamentos e guardemos os seus estatutos. Como diz Paulo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não apenas tenho um advogado lá no céu, eu tenho um Senhor agora no meu coração. Porque se em corpo ele está nas alturas, em espírito ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que fez a obra por nós é poderoso para fazer a obra em nós. A Bíblia diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça
sabedoria, santificação e redenção. Note, ele é justiça e santificação. João Calvino dizia, nós não podemos dividir Jesus em dois, Jesus justiça e Jesus santificação. Aquele de quem Jesus é a justiça, Jesus dele também é a santificação. Deus santifica aquele a quem justifica. Por isso que a Bíblia diz, não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino dos céus. Nem os maldizentes, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os adúlteros, nem os beberrões herdarão o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, está tudo junto, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia.